A todos. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês, da bancada, do PT, do Senado, da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula. Eu queria... Bom, primeiro dizer que é um pouco difícil falar depois do Gabas. Ele já falou, eu acho que deu o recado, deu a linha, né? A linha justa aí para gente seguir. O que eu vou tentar apresentar aqui, de maneira breve, é um pouco um resumo do que a gente produziu no Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Economia, que tem algumas pessoas aqui participando, a Esther, o Edu e o Clemente, que labutaram aqui comigo durante o Carnaval para produzir esse texto. E também vou apresentar, focando um pouco na parte final do texto, que é a parte de alternativas. Por que focando na parte final? Porque a parte de diagnóstico, o que significa a reforma, a gente já falou, já foi bastante falado. Eu vou passar rapidamente a parte do significado da reforma, que está no texto, que a ideia é a seguinte. Bom, eu acho que a gente tem que parar de chamar de reforma. Né? Não é uma reforma da Previdência. Você pode chamar de desmonte, demolição, destruição, qualquer coisa, mas reforma não é. Muito menos nova a Previdência. Né? Então, eu acho que a gente tem que chamar pelo nome que é. O desmonte da Previdência significa, e o Edu já explicou aqui mais cedo, algumas transições. O fim da Previdência significa a transição de um regime de seguridade para empurrando as pessoas para uma assistência dilapidada porque paga menos e dilapidada porque fica difícil se acessar. Porque se você tiver um imóvel que vale, eu acho que mais de 80 mil, coisa assim, você não pode acessar. Então, também existe essa noção... Não, as pessoas vão ser empurradas para a seguridade, sim, para a assistência, mas quando elas chegarem na assistência, a porta vai estar fechada. Elas não vão conseguir entrar. Então, vai ter o pessoal desassistido, né? Você também tem a substituição da seguridade pelo seguro, que o Edu já falou, um seguro subremunerado, instável, como já apresentou aqui mais cedo o caso chileno, porque convenhamos que estamos na América Latina, um lugar bastante propenso a crises financeiras, né? E um seguro que só serve para poucos, né? Outra parte do framework dessa demolição é a desconstitucionalização, que já foi discutida aqui. E, por fim, esse regime de capitalização que pode ser administrado privadamente. Não à toa, os bancos estão bastante de olho nessa reforma. Só para vocês pegarem como exemplo, o Guedes acabou de falar hoje duas coisas. Ele falou, primeiro, se não aprovar a reforma, eu estou fora. Estou fora. Obviamente, ele está chantageando o presidente, que é um fraco, a gente sabe que é miliciano, mas é fraco. E ele está chantageando, falando, olha, ou você entra e aprova a minha reforma, ou eu vou embora e você se lide com a banca financeira. É isso que ele está fazendo. Só que ele falou uma segunda coisa muito interessante. Ele falou que se não aprovar uma economia de 1 trilhão, não tem capitalização. E se não tem capitalização, não tem reforma e ele cai fora. Esse é o recado. Por que tem que economizar 1 trilhão? Porque a transição para um regime de capitalização é absurdamente caro. Certo? E você tem que cumprir ainda por cima a porcaria da emenda constitucional 95. Então, por isso 1 trilhão em 10 anos. Agora, o que eles não falam, e que é fundamental entender, é que esse cálculo de 1 trilhão, alguém falou aqui mais cedo, é quando você vai deixar de gastar. Muito mal feito o cálculo, hein? Não acreditem no cálculo. Mas vamos supor que você consiga deixar de gastar, não que não vá crescer o gasto com Previdência. Isso vai crescer. O Orair está aqui, pode falar melhor que qualquer um. Vai crescer. Mas em vez de crescer muito, vai crescer menos. Só que qual o problema? O problema é que eles não têm nenhum cálculo sobre o impacto que vai ter de queda da receita fiscal a partir de você tirar 1 trilhão da economia. As pessoas vão... E isso é fácil de explicar para o povo. Falar assim, olha, se o aposentado ganha menos, ele compra menos. Se ele compra menos, o empresário produz menos, tem menos emprego. É simples. É isso. Se você tirar 1 trilhão da economia, uma economia que já está em recessão, você tira... Bom, então é 1 trilhão a menos de consumo, de demanda, de emprego. É isso. De imposto.
Então, tem que parar com essa história. Ah, eles estão com olhar fiscal. Eles estão com olhar em capitalizar e entregar para os bancos. O impacto fiscal é absolutamente incontrolável, porque a dinâmica da economia que vai ditar o impacto fiscal, e essa reforma destrói a dinâmica econômica, como já foi muito bem apresentado aqui antes de mim. Tem 3 argumentos centrais que eu queria ressaltar, que está no texto, sobre a defesa da Previdência, da reforma da Previdência. Primeiro o nosso país está envelhecendo, não tem o que fazer, tem que reformar a Previdência. É verdade, o Brasil está envelhecendo rapidamente. O que também é verdade é que o fato de ter mais idosos ou menos idosos por si só não tem um significado econômico. Você precisa considerar isso mediado por pelo menos 2 questões: a produtividade do trabalho e a formalização e o mercado de trabalho. Emprego e emprego formal em particular. Se você não considerar isso, se você partir do princípio que a gente tem hoje 50% de informalidade, que isso vai se manter ad eterno, pronto, ou vai piorar, bom, aí não tem solução mesmo. Agora, a gente já mostrou que dá para melhorar, que dá para ter desemprego menor, que dá para ter mais formalização. A gente mostrou isso no nosso governo. Pô, a gente tem que lembrar que a gente tem que defender o que a gente fez. Errou muito, mas acertou muito, muito mais do que errou. Né? E tem que lembrar isso, quer dizer, a gente já provou que dá para fazer. Então esse argumento da demografia, sem ser mediado por essas 2 questões, é um argumento vazio. Assim como o argumento fiscal, como eu já falei, é um argumento vazio. E por fim, eles vêm com esse negócio de cortar privilégio, é um argumento distributivo. Gente, qualquer pessoa trabalhador entende o papel distributivo da Previdência. Fala na sua família, trabalhador simples, não no alto funcionalismo público. Fala para uma pessoa, bom, você tem alguém aposentado na sua família? Tira a renda dele. Vamos ver se melhora ou piora a distribuição, se aumenta ou diminui a pobreza. É muito fácil explicar, certo? É muito fácil explicar. Você quer saber se melhora ou piora a distribuição? Pega a aposentadoria que tem na sua família e tira. Vamos ver, você melhora de vida, você fica mais perto ou mais longe da pobreza. Por fim, eu vou focar esses últimos 2 minutos na questão que já foi discutida aqui, o que propor. Eu acho que o que propor é o seguinte: a gente tem que negar de maneira absoluta esse panorama geral, framework, desconstitucionalização, capitalização. Isso tem que ser negado de maneira absoluta, assim como a gente tem que negar a ideia de aproximar a mulher de homem. Acho que isso aí tem que ser negado. Quer dizer, tem uma questão central aí de gênero que a gente tem que lembrar. E tem que negar... Sim, na idade de aposentadoria da Previdência. E tem que negar o seguinte, olha, deixem o regime geral em paz. Deixem a assistência social em paz. Aqui a gente não mexe. Aqui não tem negociação. O que a gente pode falar é de regimes próprios de estados e municípios, onde a gente tem que criar um fundo de transição. Isso está claro. É isso que tem que mexer. Porque não adianta falar, não, os estados têm que fazer. Está aqui o nosso secretário do Piauí. Já fez a reforma lá e ainda assim tem dificuldade. Então você tem que renegociar a dívida dos estados, criar um fundo que possibilite essa transição. E é isso. Essa tem que ser a nossa proposta, junto, obviamente, com a ideia da reforma tributária, onde a gente tem que passar a sustentação da Seguridade Social, tirar um pouco da folha e colocar em cima de renda e patrimônio, isso é fundamental, né? E revogação da reforma trabalhista. Gente, há 6 meses a gente saiu de uma campanha onde o nosso discurso sobre Previdência era exatamente esse. O que a gente vai fazer sobre Previdência? Nada de reformar o regime geral, a gente vai ajudar estados e municípios a resolverem os seus problemas, certo? E a gente vai criar uma reforma tributária que financie a Previdência de uma forma mais progressiva. Esse era o nosso discurso. Há 6 meses atrás, a gente não precisa mudar de discurso, o discurso é o mesmo. Tá? E eu queria acabar com 2 observações rápidas de ponto de vista político. Eu acho que a gente precisa criar ou mais de um Dia Nacional da Explicação da Reforma da Previdência, da deforma da Previdência. O que é isso? A gente tem que pegar a calculadora do Diese, o Clemente está por aí, ir para a porta da fábrica, ir para o ponto de ônibus, entendeu? Ir na casa das pessoas, na feira, e falar o seguinte: você não quer ouvir discurso? Não precisa ouvir discurso. Só vem aqui e vem calcular o quanto é que você vai perder nos próximos anos com essa reforma. A gente calcula aqui na hora, a gente calcula aqui para você o quanto é que você vai perder. Quando a pessoa... Porque a pessoa fala assim, não, algum sacrifício eu faço. Quando eu falo assim, olha, o sacrifício que você vai fazer é que em vez de ganhar R$2.000 de aposentadoria, você vai ganhar 1.000. Aí ele fala, pô, esse sacrifício eu não topo. Algum eu faço, mas esse não.
Entendeu? Então a gente tem que explicar para as pessoas o quanto elas vão perder. Eu acho que a gente tem que ir para a rua para isso. Por quê? Porque tem que ter, aí falaram, e eu acabo com isso, falaram dos deputados e senadores novos. Quer ver não passar a reforma? Tem duas coisas. Primeiro, a gente não pode deixar os governadores e prefeitos serem chantageados pelo Paulo Guedes, que fica falando assim, você aceita a minha reforma, eu te dou royalty, eu te dou alguma coisinha aqui, para você salvar o seu mandato, porque você precisa salvar o seu mandato, você precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal em 4 anos. Eles quebram o Estado no longo prazo, mas salvam o mandato. E o governador fica de mãos atadas, porque se ele não fizer isso, ele não salva o mandato. A gente tem que dar uma porta de saída para os governadores, já tira metade do apoio para a reforma da Previdência. Segunda questão, tem que ter gente no aeroporto, povo no aeroporto, que quando o deputado e o senador pousar o avião na base dele, falam, e aí, como é que você vai fazer? Você vai tirar minha aposentadoria? Entendeu? Só que para as pessoas irem para o aeroporto pressionar os deputados, elas precisam saber o quanto elas vão perder. Se elas não souberem, elas não vão para o aeroporto. Então, o nosso dever, acima de tudo, é fazer a luta ideológica, é mostrar o que é, mas é mostrar para o povo o quanto ele vai perder. Quando você coloca em número, você vai perder tanto, você não vai conseguir se aposentar, você vai precisar trabalhar mais 10 anos para se aposentar com menos. Te garanto que aí tocou no bolso, toca no coração também, as pessoas não vão aceitar essa proposta de demolição da Seguridade Social. Desculpa se eu atravessei o tempo, mas é isso. Obrigado.